Está cansado de recomeçar a horta do zero toda primavera, lutando contra o tempo e as mudanças repentinas do clima? E se eu lhe dissesse que os jardineiros mais experientes preparam a base da colheita futura ainda no outono? E não vamos falar apenas do alho ou da cebola que já estamos acostumados. Hoje, vamos mergulhar no mundo da jardinagem exótica e revelar os segredos de 20 dos vegetais mais estranhos e inesperados que você não só pode, mas deve plantar antes do inverno. Eles passarão por um processo natural de endurecimento pelo frio e brotarão mais cedo que todos na primavera, fortes e saudáveis. Prepare-se para se surpreender, porque depois deste vídeo, sua horta nunca mais será a mesma. Está pronto para a experiência? Antes de passarmos à nossa lista de curiosidades, vamos entender a magia por trás da semeadura de outono-inverno. Por que algumas sementes deixadas na terra fria não morrem, mas sim prosperam? Todo o segredo está no processo que os cientistas chamam de estratificação. Basicamente, estamos imitando as condições naturais. Na natureza, as sementes maduras caem no solo no outono, passam o inverno sob a neve, e só o calor da primavera as desperta para a vida. O frio não é um inimigo para elas, mas sim um sinal de que é hora de se preparar para crescer. Esse sono de inverno torna as sementes mais resistentes, aumenta a taxa de germinação e garante mudas vigorosas e uniformes no início da primavera. As plantas que passam por esse endurecimento ficam menos suscetíveis a doenças e toleram melhor as geadas tardias da primavera. Além disso, é uma enorme economia de tempo e esforço durante o período mais movimentado da primavera. Enquanto todos estão apenas preparando os canteiros, você já tem os primeiros rebentos a verdejar. E a abrir o nosso desfile de estranhezas está a Sua Majestade, a xerovia. Muita gente já viu esta raiz branca, que se parece com uma cenoura meio feia, mas poucos se atreveram a plantá-la. E que erro! A xerovia que sobrevive ao inverno na terra fica incrivelmente doce e aromática. A geada decompõe o amido dos seus tubérculos em açúcares simples, transformando-a numa verdadeira iguaria. As sementes de xerovia são notoriamente difíceis de germinar devido ao alto teor de óleos essenciais, e a sementeira de primavera costuma ser uma desilusão. Mas a sementeira de outono-inverno resolve este problema. Durante o inverno, a casca das sementes amolece e na primavera elas brotam de forma rápida e uniforme. Deve plantá-la tarde, em outubro, ou até mesmo em novembro, quando a terra já está suficientemente fria para que as sementes não germinem antes do tempo. A profundidade de plantio deve ser de apenas 2 a 3 centímetros. Imagine só, primavera cedo, e já tem a base pronta para uma sopa creme aromática ou um guisado de vegetais adocicado. Esta é uma hortaliça para os gourmets pacientes, que recompensa a espera com excelência. O nosso próximo protagonista é a escorcioneira, também conhecida como raiz preta. Pela aparência, convenhamos, assusta um pouco. É comprida, preta, parecendo um ramo carbonizado. Mas não julguemos o livro pela capa. Sob esta casca pouco atrativa, esconde-se uma polpa tenra e branca como a neve, com um sabor surpreendente. Alguns comparam-no a espargos, outros detetam notas de noz, e os gourmets mais exigentes garantem que faz lembrar ostras. Por isso, até lhe chamam a ostra vegetal. A escorcioneira é a candidata ideal para semear no outono, antes do inverno. As suas raízes longas hibernam perfeitamente na terra, e o frio torna-as ainda mais saborosas e doces. Deve ser semeada da mesma forma que a pastinaca, em solo já levemente gelado ou endurecido. É fundamental preparar um canteiro fofo e profundamente cavado, pois a sua raiz pode atingir até meio metro de profundidade. Na primavera, não só terá uma colheita precoce deste legume delicado, rico em inulina, tão benéfica para a digestão, como também terá algo para surpreender os seus vizinhos. Imagine só a cara deles quando o virem desenterrar estas varetas pretas.
E que tal um análogo nacional do rábano, mas muito mais refinado? Apresentamos o catran, também conhecido como rábano tártaro. Fisicamente, a sua raiz assemelha-se ao rábano comum, mas é mais lisa, uniforme e maior. E o principal, o seu sabor. É mais picante e mais saboroso, mas não tem aquele amargor desagradável e áspero que costumamos encontrar no rábano tradicional. O catran não é um invasor tão agressivo quanto o seu parente. Ele não se espalha pelo terreno, mas sim cresce num arbusto compacto e organizado. É ideal para a sementeira de inverno. As suas sementes, tal como acontece com muitas umbelíferas, exigem uma estratificação prolongada. Semeando no outono, elas passarão por uma preparação natural e germinarão perfeitamente na primavera. Pode semear no final de outubro, a uma profundidade de cerca de 3 centímetros. Já no segundo ano, obterá raízes robustas que servirão de tempero indispensável para pratos de carne e a base para um famoso molho. O catran é a escolha ideal para quem aprecia um sabor mais intenso, mas também valoriza a organização nas suas hortas. Damos continuidade à nossa viagem pelo mundo dos vegetais de raiz. Conheçam o salsify, também conhecido como barba de bode porrifólio. O nome pode não soar muito apetitoso, concordo, mas este vegetal é, na verdade, mais uma daquelas iguarias esquecidas. A sua raiz longa e clara tem um sabor que lembra muito peixe ou ostras, sobretudo quando cozida ou frita. É por isso que, na Europa, lhe chamam vegetal ostra. Sim, mais um para a lista. Cultivá-lo não é complicado, e a sementeira de outono é a melhor forma de garantir uma colheita abundante. Tal como acontece com a escorzoneira, as sementes precisam de estratificação a frio para acordar. Semeie-as em solo solto e fértil no final do outono, e na primavera terá plântulas a germinar vigorosamente. O salsify não é apenas saboroso, também é extremamente saudável, contendo inulina, vitaminas e oligoelementos. Um ponto importante: a colheita deve ser feita com cuidado para não danificar a raiz longa e frágil. Se procura algo realmente incomum, que possa substituir o peixe num menu de jejum ou vegetariano, o salsify é a escolha perfeita. Agora, vamos falar de algo realmente exótico: o stachys, também conhecido como alcachofra chinesa ou batata japonesa. Os seus tubérculos têm um aspecto extremamente diferente. Parecem pequenas conchas em espiral ou até mesmo lagartas. Mas não deixe a aparência enganar você. O sabor é suculento, crocante e tem um toque adocicado de nozes, algo que fica ali entre a couve-flor e o aspargo. O stachys é uma planta perene, e o plantio hibernal é a forma mais natural de propagá-lo. No outono, logo após as primeiras geadas, plante os seus tubérculos na terra, a uma profundidade de 6 a 8 centímetros. Eles passarão o inverno perfeitamente conservados, e na primavera produzirão brotos fortes. O stachys cresce muito rápido, e no próximo outono você já estará colhendo estas conchas exóticas. Você pode comê-los crus em saladas, ou prepará-los marinados, fritos ou cozidos. As crianças costumam ficar encantadas com o formato incomum. Não é só um vegetal, é uma verdadeira diversão na horta. A maioria das pessoas já ouviu falar do topinambur, também conhecido como alcachofra de Jerusalém ou pera-terra. No entanto, muitos o consideram apenas uma erva daninha ou forragem para animais. Mas a verdade é que esta é uma planta dietética valiosíssima, que exige pouquíssima manutenção e é perfeita para ser plantada no outono. Os tubérculos do topinambur não contêm amido. Em vez disso, são ricos em inulina, um análogo natural da insulina, o que o torna um alimento indispensável para pessoas com diabetes. Plantar o topinambur no outono é, de longe, a melhor decisão. Os seus tubérculos são totalmente resistentes às geadas e passam o inverno na terra sem problemas. Além disso, se colhidos na primavera, eles ficam muito mais suculentos e doces
do que aqueles que foram armazenados em caves. Basta escolher um local ensolarado, de preferência numa extremidade do terreno, pois ele pode ser bastante invasivo, e enterrar alguns tubérculos a uma profundidade de 10 a 15 centímetros. Na primavera, ele brotará sozinho. Tudo o que terá de fazer é colher os resultados no outono. Com o topinambur, pode preparar saladas deliciosas, sopas e até mesmo chips crocantes. E agora, vamos lembrar de um vegetal que foi injustamente esquecido, mas que está a regressar gradualmente às nossas hortas. Estamos a falar do nabo sueco, um híbrido de couve e nabo. Para muitos, ele está associado aos tempos difíceis e de fome da guerra, mas o nabo sueco moderno é outra história. As suas variedades atuais têm uma polpa tenra, suculenta e doce, sem qualquer amargor, e com um aroma agradável e ligeiramente picante. O nabo sueco é uma cultura muito resistente ao frio, e as sementes de algumas variedades podem ser semeadas no outono, antes do inverno. Isto permite-nos obter a colheita com várias semanas de antecedência. A técnica é simples. Esperamos que o solo arrefeça e semeamos as sementes a uma profundidade de 1,5 cm a 2, cobrindo levemente o canteiro com turfa ou humus. Na primavera, assim que a neve derreter, surgirão os primeiros rebentos. O nabo sueco precoce é excelente em saladas frescas, e também quando assado, altura em que a sua doçura se revela por completo. É uma excelente forma de redescobrir este vegetal familiar e antigo, e de o apreciar como ele merece. Mudando para os vegetais de folha, temos aqui a acelga, também conhecida como beterraba de folha. É um parente muito próximo da beterraba comum, mas cultivamo-la não pela sua raiz, e sim pelas suas folhas suculentas e pecíolos, ou talos, grossos e carnudos. A acelga pode ser incrivelmente bonita. Os seus talos podem ser brancos, amarelos, laranjas, vermelhos ou roxos. É um verdadeiro arco-íris no canteiro. A sementeira tardia, feita antes do inverno, permite-nos ter os primeiros vegetais de folha logo no início da primavera, numa altura em que o nosso organismo mais necessita de vitaminas. As sementes da acelga são grandes, parecidas com as da beterraba, e resistem perfeitamente ao inverno no solo. Semeamo-las no final de outubro em sulcos com 3 a 4 centímetros de profundidade. Na primavera, a acelga será uma das primeiras culturas a retomar o crescimento. As folhas mais jovens podem ser usadas em saladas. Já as mais desenvolvidas, pode refogá-las, cozinhá-las como espinafres, usá-las para fazer rolos recheados ou adicioná-las a sopas. Não só é saudável e saborosa, como também é incrivelmente decorativa. Um canteiro com acelgas de várias cores vai certamente embelezar qualquer horta. Este é um desafio para os experimentadores mais corajosos, especialmente nas regiões mais quentes. A alcachofra. Sim, aquela iguaria que geralmente só encontramos em conservas. Cultivá-la em climas temperados é difícil, mas não impossível, e a semeadura antes do inverno pode ser a chave do sucesso. Para germinar e, finalmente, florescer, as sementes da alcachofra precisam passar por um período de frio. A semeadura no outono garante essa estratificação natural e necessária. O plantio deve ser feito em solo bem preparado e adubado. Antes da chegada do inverno, cubra cuidadosamente o canteiro com uma camada generosa de folhas, galhos de pinheiro ou palha, protegendo as futuras plantas das geadas rigorosas. Na primavera, assim que os brotos surgirem, retire a cobertura. É claro que este é um projeto arriscado, mas imagine a satisfação e o prazer de colher suas próprias alcachofras frescas. Aquelas inflorescências que são colhidas ainda fechadas são uma iguaria sofisticada que realmente vale a pena essa pequena batalha contra as condições climáticas. Se adora anis, o funcho é a cultura perfeita para si. Esta planta apresenta uma folhagem delicada e rendilhada, muito semelhante ao endro, e uma base carnuda e branca que forma um bulbo. O seu sabor é adocicado,
com aquele aroma de anis inconfundível e extremamente refrescante. No entanto, o funcho é um cultivo bastante exigente. Ele detesta o calor excessivo e os dias longos, fatores que o levam a subir em flor ou espigar rapidamente. É exatamente por isso que a sementeira outonal, ou sementeira de pré-inverno, é a nossa melhor aliada. Ao ser semeado no final do outono, o funcho inicia o seu desenvolvimento no início da primavera, aproveitando o clima ameno e os dias mais curtos. Assim, ele consegue formar um bulbo suculento e de excelente qualidade antes que o calor intenso do verão o force a espigar. As sementes devem ser colocadas no solo no final do outono, a uma profundidade de cerca de 2 centímetros. Quando a primavera chegar, será necessário desbastar as plântulas para dar espaço às plantas mais vigorosas. Todas as partes da planta são comestíveis. A folhagem, usada como erva aromática, as sementes, perfeitas como especiaria, e o bulbo, que pode ser estufado, assado ou simplesmente consumido cru em saladas. Esta é a melhor maneira de cultivar este delicioso manjar mediterrâneo na sua horta, praticamente sem preocupações. O daikon, também conhecido como rabanete japonês, já é familiar para muitas pessoas. Suas raízes, que são grandes e brancas, não apresentam amargor, sendo extremamente suculentas e crocantes. Geralmente, ele é semeado no verão, com a colheita ocorrendo no outono. Mas o que muitos não sabem é que existem variedades de daikon que permitem a semeadura no outono, antes do inverno. Com este método, é possível garantir uma safra de rabanetes frescos e suculentos logo no começo do verão. Para a semeadura de outono ou inverno, deve-se escolher cultivares especiais, que sejam resistentes ao pendoamento. As sementes devem ser plantadas num solo bem preparado e fofo, já que o daikon exige bastante espaço para se desenvolver em profundidade. A profundidade ideal de plantio é de 2 a 3 centímetros. As sementes semeadas no outono passarão por um processo de endurecimento natural, resultando em mudas vigorosas na primavera. Estas irão desenvolver o tubérculo ativamente, aproveitando o solo fresco e úmido da estação. É uma maneira fantástica de estender o período de consumo deste vegetal nutritivo. Uma salada fresca de daikon antecipado, com azeite ou até mesmo um toque de creme azedo, é uma verdadeira injeção de ânimo e vitaminas após um inverno rigoroso. Para a nossa próxima dose de vegetais frescos, vamos viajar até ao Japão. A mizuna, também conhecida como couve japonesa, é uma planta com folhas lindíssimas e bastante recortadas, que apresenta um sabor levemente apimentado e picante, que lembra a mostarda. É extremamente precoce e resistente ao frio, o que a torna uma candidata perfeita para a sementeira de inverno. Ao semear as sementes de mizuna no final do outono, irá garantir a primeira verdura da estação, que surgirá literalmente por baixo da neve. A mizuna germina mesmo em temperaturas muito baixas, e as suas folhas delicadas não são afetadas por geadas leves. Pode semear diretamente no solo congelado, bastando cobrir as sementes com uma fina camada de composto ou turfa. Apenas 3 ou 4 semanas após o degelo, já poderá colher a primeira fornada. A mizuna volta a crescer rapidamente após o corte, permitindo que a desfrute durante toda a primavera. É fantástica em saladas, sanduíches e como acompanhamento de pratos de carne. Cultivar mizuna é a maneira mais simples de garantir vitaminas precoces para si, sem a necessidade de qualquer estufa. Outra convidada asiática é a tatsoi. Ela é uma parente próxima da famosa couve pak choi. Suas folhas são verde escuras, brilhantes e têm o formato de colher, dispostas em uma roseta bem compacta e rasteira. O sabor é delicado e suculento, com uma picância suave e agradável. Mas a sua principal característica é a sua resistência fenomenal ao frio. A tatsoi consegue suportar geadas de até 10 graus negativos. Isso a torna simplesmente perfeita para plantios no final do outono, ou até mesmo no inverno, em regiões de clima mais brando. Sementes semeadas no outono hibernam facilmente sob a neve
e garantem uma colheita farta logo no início da primavera. E se você tiver uma estufa, pode fazer a semeadura dela até mesmo no auge do inverno. A tatsoi cresce muito rápido. Do plantio à colheita, levam-se apenas 40 a 50 dias. Ela é usada como qualquer couve folhosa. Em saladas, sopas, pode ser cozida ou rapidamente refogada. A tatsoi é um achado para quem deseja ter verduras frescas praticamente o ano inteiro. À primeira vista, o que é que pode haver de estranho numa cenoura? Mas não vamos falar daquela cor de laranja comum. O tema é a sua ancestral, a cenoura roxa. Sim, originalmente, as cenouras eram mesmo roxas. A variedade cor de laranja só apareceu no século XVII, na Holanda. Hoje em dia, a cenoura roxa está novamente na moda, e isso não é por acaso. Ela contém não só beta-caroteno, mas também antocianinas, poderosos antioxidantes que lhe conferem essa cor tão incomum. Quanto ao sabor, é mais doce e aromática do que a variedade comum. Além disso, é perfeita para a sementeira de inverno. Tal como acontece com a pastinaca, as suas sementes são revestidas com óleos essenciais que dificultam a germinação rápida. A estratificação de inverno resolve este problema. Semeie a cenoura roxa em novembro, enquanto a terra começa a congelar, e na primavera terá uma colheita precoce de raízes crocantes, doces e incrivelmente saudáveis, que certamente impressionarão a todos com o seu aspecto. Ela fica particularmente espetacular em saladas e sob a forma de sumo. E agora, vamos falar sobre uma planta selvagem que pode e deve ser domesticada no seu jardim. É o alho selvagem, ou alho ursino. No início da primavera, as suas folhas tenras e com aquele aroma intenso, a alho são das primeiras a surgir na floresta. É uma verdadeira mina de vitaminas depois do inverno. Mas por que ir procurá-la na floresta, correndo o risco de apanhar algo venenoso, se pode cultivá-la no seu próprio jardim? A melhor época para plantar o alho ursino é o outono. Pode plantar os bulbos ou pode semear as sementes. As sementes do alho ursino exigem uma estratificação a frio obrigatória e prolongada. Por isso, a sementeira no outono é a única forma realmente segura. Escolha um local sombrio e úmido, debaixo de árvores, imitando as suas condições naturais de crescimento. Semeie as sementes e tenha paciência. Elas podem demorar um ano inteiro a germinar. Mas a espera vale a pena. Terá a sua própria plantação de verduras de primavera, ricas em vitaminas e totalmente biológicas, que o alegrarão em todas as primaveras. Dando continuidade ao assunto das cebolas, não podemos deixar de lado a cebolinha siberiana. Trata-se de uma planta perene que tem sido, de forma totalmente injusta, negligenciada pelos jardineiros e cultivadores. Suas folhas, planas e carnudas, possuem um sabor delicado e levemente picante, com um notável toque de alho. E o mais importante, elas permanecem macias e tenras durante toda a temporada de crescimento. No entanto, seu maior trunfo reside no crescimento extremamente precoce. Sua folhagem surge literalmente por baixo da neve, numa época em que sonhar com outras hortaliças é impossível. A cebolinha siberiana é extremamente resistente ao gelo e muito pouco exigente. O plantio pode ser feito no outono, tanto por sementes quanto por divisão de touceira. As sementes semeadas antes do inverno não temem geadas. Elas passarão por uma estratificação natural e, na primavera, darão mudas vigorosas. Essa planta permanece no mesmo local por muitos anos, fornecendo-lhe a verdura mais precoce para saladas e para temperar pratos. Além disso, é rica em ferro e vitamina C, e sua característica mucilagem possui propriedades emolientes, sendo extremamente benéfica para o estômago. O ruibarbo é aquele vegetal que muita gente insiste em tratar como fruta. Seus talos, que são suculentos e robustos, têm um sabor ácido e refrescante, perfeitos para preparar compotas, geleias, doces e recheios de tortas. Trata-se de uma planta perene gigante, capaz de viver e produzir no mesmo local por até 15 anos. E a melhor época para plantá-lo
é sem dúvida o outono. Você pode plantar uma divisão da raiz, o rizoma, de uma touceira adulta, ou iniciar o cultivo a partir de sementes. A semeadura do ruibarbo no final do outono, conhecida como plantio de inverno, costuma dar excelentes resultados. Suas sementes são grandes e, durante o inverno, elas incham, passam pelo processo de estratificação e brotam sem dificuldade na primavera. Escolha para o ruibarbo um local amplo, ensolarado e com solo fértil. Lembre-se, é uma planta muito vigorosa que exige bastante nutrição e umidade. Mas, com apenas um pequeno esforço de plantio no outono, você garante por muitos e muitos anos a colheita desses maravilhosos frutos vegetais. O espinafre. O que ele tem de tão complicado, afinal? O mistério é que muita gente tenta cultivá-lo durante o verão e acaba falhando. Ele pendoa, ou seja, floresce rapidamente. O segredo está no fato de que o espinafre é uma planta que ama dias curtos e clima frio. Por isso, ele é ideal para a semeadura de outono e inverno. Escolha variedades específicas, adequadas para o plantio de outono. Semeie em setembro ou outubro, dependendo das condições climáticas da sua região. O espinafre terá tempo de formar uma pequena roseta de folhas, e nesse estado, ele passará o período de frio mais intenso. Ele hiberna perfeitamente, e assim que a neve derreter, ou a temperatura começar a subir, ele explode em crescimento. Você terá uma colheita de folhas tenras e suculentas, com um mês de antecedência, comparado à semeadura feita na primavera. Este é o método mais confiável para garantir um espinafre de alta qualidade, que não vai florir antes da hora. No início da primavera, quando a vontade de consumir vegetais frescos é maior, o seu espinafre já estará pronto para ser colhido. A azeda é mais uma presença constante nas nossas hortas, sendo ideal para a sementeira de outono. Todos nós gostamos daquele sabor fresco das verduras no início da primavera. Para que os seus pratos comecem o mais cedo possível, deve semear a azeda antes do inverno. A sementeira de outono evita muitas complicações. Não terá de se preocupar em demolhar as sementes, nem de esperar pela germinação. A natureza fará todo o trabalho por si. As sementes plantadas entre outubro e novembro passam por uma estratificação natural, e na primavera produzirão plântulas fortes e uniformes, muito mais resistentes a doenças e pragas. A azeda é uma planta perene. Ao plantá-la uma vez, terá colheitas garantidas por 3 ou 4 anos. O mais importante é escolher um local bem iluminado, com solo fértil e ligeiramente ácido. Portanto, se quer começar a desfrutar do sabor do verão logo no início da primavera, não se esqueça de reservar um canteiro para a sementeira da azeda antes do inverno. Para fechar a nossa lista, temos a couve rábano, que é muitas vezes chamada de couve-nabo, devido à sua forma peculiar. A parte que consumimos não é a cabeça, mas sim o seu caule, ou bulbo, que se desenvolve e fica esférico. É muito suculento e doce, com um sabor que lembra o miolo do repolho comum, mas é muito mais suave e não tem aquele amargor. Normalmente, a couve rábano é cultivada a partir de mudas, mas as variedades precoces podem ser semeadas no outono ou no inverno, especialmente nas regiões do sul. Isso permite uma colheita ultra precoce, que pode ocorrer logo no final da primavera. As sementes são colocadas no canteiro no final do outono, pouco antes das primeiras geadas. É fundamental que elas não cheguem a germinar antes do tempo. O canteiro pode ser ligeiramente coberto com mulching. Na primavera, assim que o tempo permitir, as sementes começam a brotar. As plantas cultivadas desta forma ficam mais resistentes e tolerantes às mudanças bruscas de temperatura. A couve rábano jovem, colhida na primavera, é excelente para ser consumida fresca em saladas. É uma ótima maneira de surpreender a todos com a colheita precoce deste nabo cheio de vitaminas. Uau! Desde o salsifes preto com sabor a ostra e o estaches parecido com conchas, até as cenouras roxas e a acelga arco-íris. Quem diria que o outono e o inverno não são o fim?
mas sim o verdadeiro início de uma nova e surpreendente época de cultivo. Hoje, percebemos que a sementeira no período de dormência não é apenas uma forma de ganhar tempo na primavera. É a chave para um mundo de plantas únicas, saborosas e nutritivas, que, graças ao frio, se tornam ainda melhores. Esta é a sua oportunidade de colher mais cedo do que todos os outros e transformar o seu terreno num motivo de admiração e inveja saudável dos vizinhos. O principal é não ter medo de experimentar. Obrigado por assistirem a este vídeo longo até ao fim. Espero que tenham descoberto algo novo. Não se esqueçam de subscrever o canal para não perderem outros segredos da horta e deixem o vosso like se acharam o conteúdo interessante. E agora, a pergunta principal para vocês. Qual destes 20 vegetais arriscariam plantar na vossa horta neste outono? Ou talvez já tenham experiência a cultivar algo parecido? Partilhem as vossas histórias e planos nos comentários. Vamos conversar.